Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Direito Cast. No nosso encontro de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em 4 decisões importantíssimas do Informativo 27 do STJ, uma edição extraordinária. E olha, são temas que mexem com o dia a dia da advocacia criminal, viu? A gente vai falar desde o pagamento da pena de multa para quem não tem grana, até a legalidade daquelas operações policiais gigantescas em comunidades. Bora entender o que mudou na prática? Mas antes da gente começar pra valer, aquele pedido que vocês já conhecem, mas que é super importante pra nós. Já clica aí no like e compartilha esse conteúdo com a galera nas suas redes. Sério, isso faz uma diferença enorme pra gente continuar crescendo e trazendo essas análises pra vocês. Beleza, então. Vamos ao que interessa, né? Por que esse informativo é tão importante assim? Simples. O STJ bateu o martelo em alguns assuntos bem, mas bem delicados do direito penal e do processo penal. Eram temas que tinham muita divergência, sabe? Então, para você que atua na área ou está ralando nos estudos, conhecer essas decisões não é mais uma opção. É tipo obrigatório. Então, o que a gente preparou pra hoje? Dá uma olhada na nossa pauta. Primeiro, a gente vai entender a treta da pena de multa e a questão da hipossuficiência. Depois, vamos ver a relação entre detração penal e indulto. Na sequência, um tema pesado, o crime de tortura-castigo e quem pode cometê-lo. E para fechar, a polêmica das buscas domiciliares coletivas. Prepara o café que lá vem conteúdo. Vamos começar então com o nosso primeiro grande bloco, penas e seus limites. E olha, aqui o negócio é profundo. O STJ não está só discutindo uma regrinha técnica, não. A discussão é sobre o limite do poder do Estado na vida de uma pessoa que já foi condenada. As 2 primeiras decisões que a gente vai analisar hoje são exatamente sobre isso, quando a pena realmente acaba e como a gente calcula o tempo que alguém fica preso. E a primeira pergunta que a gente vai responder é super direta e muito, muito prática. Imagina a situação. O réu foi condenado, tem que pagar uma multa, mas ele não tem dinheiro. A dúvida é, basta ele falar que é pobre para não precisar pagar e ter a punibilidade extinta? Parece simples, né? Mas não é. Essa era uma daquelas questões que criavam uma confusão danada, porque o próprio STJ tinha decisões que iam para um lado e outras que iam para o outro. Uma baita insegurança jurídica. É aqui que a gente vê o X da questão, a briga de gigantes dentro do tribunal. De um lado, você tinha uma corrente mais dura, que falava o seguinte: você está dizendo que é pobre? Então prova. O problema é seu. Ou seja, o fardo da prova era todo do condenado. Só que do outro lado, tinha uma outra corrente que virava o jogo completamente. Ela dizia: não, peraí. Se a pessoa já é assistida pela Defensoria Pública, a gente presume que ela é pobre. Cabe ao Ministério Público, ao Estado, provar que essa pessoa tem condições de pagar. Percebe? A diferença é brutal e muda tudo na prática. Continuando nesse universo das penas, vamos para a nossa segunda análise. Se no primeiro caso a gente falou sobre o fim da pena, com a multa, agora a gente vai falar sobre o cálculo do tempo de prisão. O assunto é a relação entre detração penal e indulto. Eu sei, o nome parece super técnico, mas acredite, o resultado dessa discussão pode significar anos a mais ou a menos de liberdade para uma pessoa. É coisa séria. Mas antes de mais nada, vamos colocar todo mundo na mesma página. O que diabos é detração penal? Pensa assim, de um jeito bem simples. É como se fosse um crédito de tempo de prisão. A pessoa ficou presa provisoriamente num processo e depois quer usar esse tempo para descontar da pena de um outro processo. É basicamente isso. Mas é claro que não é oba-oba, né? Tem regras bem claras para poder usar esse crédito. E o STJ é bem claro. Para essa conta corrente funcionar, precisa de 2 coisas e tem que ser as 2 juntas. Primeiro, o crime que a pessoa está pagando agora tem que ter acontecido antes daquela prisão provisória que ela quer usar como crédito. A lógica é simples, né? É para evitar que o cara cometa um crime novo já pensando, beleza, eu tenho um crédito de prisão guardado. E o segundo requisito, que é o que pega nesse caso, é que essa prisão lá do outro processo precisa ter sido, no final das contas, indevido. Por exemplo, a pessoa foi absolvida ou o crime prescreveu. E aqui que o STJ deu a cartada final. A decisão foi a seguinte: se a pena do processo anterior foi extinta por causa de um indulto, isso não significa que a prisão foi indevida. Ué, mas por quê? O raciocínio é bem direto. O indulto, que é um perdão da pena, só existe porque antes houve uma condenação válida. Se a condenação era válida, a prisão que veio dela também era. Não foi um erro, não foi injusta. Logo, esse tempo não pode virar crédito para descontar em outro crime. Fim de tapo. Vamos dar uma respirada rápida aqui. Pessoal, de verdade, se essa nossa conversa está te ajudando a clarear as ideias, a entender sistemas complexos,
Faz um favorzão pra gente. Compartilha com um amigo, joga lá no grupo da faculdade ou do escritório. Isso nos ajuda demais a fortalecer o canal e a continuar produzindo. Conto muito com o apoio de vocês, viu? Beleza, agora a gente vira a chave. Se na primeira metade a gente falou da pena, que é a consequência do crime, agora a gente vai falar do caminho para chegar até lá. Vamos entrar no campo das provas e dos direitos fundamentais. Aqui a briga é outra. Até onde o Estado pode ir para investigar e acusar alguém sem atropelar os direitos mais básicos de todos nós? E para começar esse segundo bloco, a gente já chega com um tema pesadíssimo, o crime de tortura-castigo. A pergunta aqui é muito específica e muda tudo. Para cometer esse crime, a lei exige que o agressor tenha uma relação de autoridade sobre a vítima. Mas que autoridade é essa? Qualquer chefe pode ser? Um preso mais forte pode cometer esse crime contra outro? A resposta do STJ, como vocês vão ver, redesenhou completamente o mapa desse crime. Para a gente entender essa decisão, o segredo é olhar com uma lupa para o texto da lei. A lei de tortura, no artigo 1º, inciso 2, é super clara. Ela fala em submeter alguém que está sob sua guarda, poder ou autoridade. São essas 3 palavrinhas que estão no centro de tudo. O trabalho do STJ foi justamente definir o que de fato significa ter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. E o spoiler é, não é qualquer relação de poder que vale, não. A coisa é mais formal. E essa discussão toda leva a gente para um conceito jurídico chamado posição de garante. O que o STJ disse foi o seguinte: essa tal posição de garante não nasce do nada de uma relação de poder informal. Por exemplo, aquela hierarquia que a gente sabe que existe dentro das células, onde um preso manda no outro, isso não conta. Para a lei, o que vale é um vínculo jurídico que já existia antes. É uma obrigação legal de cuidar, de proteger. Pensa no exemplo clássico. O policial tem o dever de garantir a integridade do preso. Os pais têm o dever de proteger os filhos. É esse tipo de relação formal. E aqui vem o pulo do gato, a grande conclusão do STJ. Aquela relação de poder informal entre os próprios presos, por mais forte que seja, não é suficiente para configurar o crime de tortura-castigo. Atenção, isso não quer dizer que a agressão fique impune. Longe disso. Significa que a conduta vai ser enquadrada em outros crimes, como uma lesão corporal gravíssima ou até um homicídio, mas não no tipo específico da lei de tortura. Bom, e para fechar com chave de ouro, a gente chega no último julgado, e olha, esse aqui talvez seja o de maior impacto no dia a dia. E ele leva a discussão sobre direitos fundamentais para outro nível. Vamos falar das buscas domiciliares coletivas. O STJ encarou de frente uma prática policial muito comum em operações em favelas e comunidades e basicamente desenhou uma linha no chão, dizendo daqui não passa. E não dá para começar a falar disso sem lembrar do básico, da pedra fundamental de tudo isso. Tá lá na nossa Constituição, no artigo 5º, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Gente, isso quer dizer que nossa casa é o nosso porto seguro, nosso espaço sagrado. A polícia entrar à força é a exceção da exceção da exceção. E precisa ter uma justificativa muito, mas muito forte para isso. Então, qual é o problema prático que chegou na mesa do STJ? É o que a gente chama de varredura ou pesca probatória. Em inglês, o termo famoso é fishing expedition. Sabe o que é isso? É quando a polícia chega numa comunidade sem um alvo certo, sem um endereço específico e começa a entrar em várias casas, uma depois da outra, na esperança de achar alguma coisa errada, de pescar uma prova por acaso. A grande questão é, uma operação assim pode? Se encaixa na nossa Constituição? A resposta do STJ foi um sonoro não. E o raciocínio que eles construíram é simplesmente impecável. Vamos por partes. Primeiro, para entrar numa casa sem mandado, a polícia precisa ter fundadas razões de que um crime está acontecendo ali, naquele momento e naquele imóvel específico, não numa rua inteira. Segundo, sabe aquela proibição da pesca probatória que já existe para o mandado de busca? O STJ disse que ela também vale para a busca sem mandado. E aí vem o argumento final, que é assim, matador. Se nem um juiz, com todo o poder que tem, pode dar um mandado de busca e apreensão coletivo, genérico, para uma área inteira, como é que a polícia poderia fazer isso por conta própria, sem autorização nenhuma? Não faz o menor sentido. Portanto, a conclusão é um verdadeiro divisor de águas na jurisprudência brasileira. Qualquer prova que for encontrada numa dessas buscas coletivas genéricas é ilícita. E prova ilícita, como a gente sabe, tem que ser desentranhada, jogada fora do processo. Na prática, isso quase sempre resulta na absolvição. É uma decisão com impacto gigantesco na forma como a polícia deve atuar no Brasil. Ufa, que análise, hein? Essas 4 decisões, no fim das contas, mostram um STJ muito preocupado em definir os limites, em traçar linhas bem claras entre o poder do Estado e os direitos fundamentais do cidadão. Agora, fica a reflexão, né?
Como será que essas decisões vão ser aplicadas no dia a dia? Qual vai ser o impacto real disso tudo na segurança pública e na justiça criminal do país? É algo para a gente ficar de olho. E com essa pergunta no ar, a gente encerra por hoje. Meu muito obrigado a você que ficou até aqui. Não esquece de seguir o Direito Cast lá no Spotify e, claro, de deixar o seu like. E se você curte esse nosso formato, quer ver mais vídeos assim, já sabe, procura por Direito Cast no YouTube ou no TikTok. A gente está lá também. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.